O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nós, como bem sabemos, o ciclo das leituras, da liturgia da palavra, é dividido em 2, né? O ciclo ferial e o ciclo dominical. O ciclo ferial, estas leituras que nós ouvimos nos dias de semana, e o dominical, aquelas que nós lemos aos domingos. São 2 sequências diferentes, tá? Estou dizendo isso porque agora nós vamos começar a ler o livro de Lucas durante a semana. E como nós estamos no ano C e no domingo também leremos, né, o Evangelho de São Lucas, pode ser que se confunda, né? Perca a lógica, perca a sequência, se repitam textos assim muito próximos, né, de uma maneira muito próxima, sem dar um espaço assim muito grande, mas é por causa disso, né? Temos 2 ciclos de leituras, um ferial, um semanal e um dominical. E aqui hoje nós começamos a ler nos dias de semana o livro de São Lucas com esse texto belíssimo, do capítulo 4, em que nós ouviremos Nosso Senhor, né, pregando aqui, lendo aqui na sinagoga em Nazaré, dizendo, né, atribuindo para si mesmo uma profecia que foi escrita pelo profeta Isaías, né? Mas antes de adentrar no texto do Evangelho, gostaria aqui de fazer uma espécie de tributo, né? Ontem, um professor meu da filosofia, muito querido, né, Tarcísio Amorim, veio a falecer, né? E, bom, o professor Tarcísio, ele tem uma história de vida muito interessante, né? Inclusive até um testemunho de vida muito interessante, porque o professor Tarcísio, ele é, né, um psicanalista, não é? Ele estuda essa área, é um homem cultíssimo, inteligentíssimo, fala muitas línguas, etc. Foi membro, não é? Me parece, teve algum relacionamento com esses órgãos, né, de psicanálise, alguma coisa assim, internacionais.
Ou seja, era um homem que na sua área, né, no seu mundo, no mundo intelectual, era um homem muito bem colocado. No entanto, no começo de sua carreira, no começo de sua vida, ele era não cria muito, né, não tinha muita fé, não cria muito em Deus, enfim. Não era um homem religioso. Mas acontece que ele se interessou pelos... Eu nunca me esqueci disso, ele disse isso na aula, em 2017, que eu estudei com ele. Ele vai e disse, né, que uma certa vez ele se deparou lá com Nossa Senhora de Lourdes. Ficou encantado com a história, com o relato dos milagres, e por alguma razão ele teve contato com um dos médicos, né, que estudavam lá, tinha acesso aos relatórios daqueles milagres, né, que aconteceram lá em Lourdes, que de fato são milagres extraordinários, né, coisa assim, de fazer cair o queixo. Né. Acontece que, tendo ele contato com os milagres, lendo ali, é um homem, vamos dizer, ele era um homem da ciência, racionalíssimo, tendo contato ali com os relatos dos milagres de Lourdes, ele se converte, né? E assim, gritando para nós um testemunho, né, da intenção dos milagres, a que servem os milagres. É importante a gente não perder a crença nisso, não reduzir a importância desses atos extraordinários, dessas intervenções de Deus na história, porque elas são importantes, elas estão aqui para isso, porque nós somos homens teimosos de cabeça dura, então os milagres vêm para quebrar a dureza do nosso coração, a dureza das nossas inteligências. Por isso que Cristo realizou milagres, por isso que os santos realizaram milagres e realizam milagres, por causa disso, para quebrar, né, esse nosso coração duro, para fazer com que os nossos olhos se abram, né? É claro que aqui Nosso Senhor está repreendendo o povo, né? Está repreendendo o povo porque ele sabe que vão começar a exigir dele que sejam realizados os mesmos sinais que ele realizou lá em Cafarnaum. Ou seja, é profeta, é o Messias, então prova que você é o Messias, com um espírito diferente, não é? Nosso Senhor ele vai realizar muitos milagres, vai realizar muitos sinais, né? Como começou, né, a sua vida indo lá nas bodas de Caná e transformando água em vinho, ou seja, o milagre é importante. O milagre, na verdade, o milagre para nós, para nosso processo de conversão, para a gente conseguir afirmar com certeza, ele é fundamental, né? Para acessar esses dados da fé, para a gente ter acesso ao mistério, existe uma escada para a gente subir lá, e essa escada ela é racional, ela é humana, a gente sobe essa escada por meio da nossa inteligência. Ou seja, eu vejo um homem que cura um paralítico, vai acender uma luz na minha cabeça, vou dizer assim, olha, poxa vida, esse homem aqui é diferente, não é? Porque eu não consigo não chegar nem perto disso, né? O meu vizinho não consegue, etc, etc, mas esse homem consegue. Alguma coisa diferente que tem nesse homem. E isso vai fazer com que a aceitação de um dado que não é racionalmente acessível, né? A aceitação de que, por exemplo, esse homem que está exercendo essa cura é um profeta, é o Messias, é o Cristo, fica mais fácil, porque tem alguma coisa aí de inexplicável, tem alguma coisa aí que é maior do que eu, tem alguma coisa aí que me escapa. Foi isso que fez com que o professor Tarcísio se convertesse. Homem gentilíssimo, simplíssimo, e ele tinha uma coisa que me encantava, ele não tinha... a universidade, todos nós sabemos que é muito burocrática, né? Chega a tal ponto que a gente está na universidade, mas corre até mais pela burocracia do que pela verdade de fato. Não tem... Hoje em dia, infelizmente, a universidade faliu nesse sentido. Se prega qualquer coisa, se ensina qualquer coisa, menos a verdade, né? Tem professor que está apegado ao seu currículo, ao tema, né, à sua tese de defesa, e não à verdade. Tem professor que se recusa a concordar com o aluno, porque se ele concordar com o aluno, ele vai ter que jogar a tese dele fora, a vida acadêmica dele fora, enfim. Mas o professor Tarcísio não. O professor Tarcísio, primeiro que não preocupava com nota, era interessantíssimo. De repente, do nada, tinha gente que nem ia na aula dele, abria lá o aplicativo lá no telefone, tinha lá 30 pontos, 20 pontos de trabalho que a gente nem sabia de onde é que vinha, e no final tinha ainda uma autoavaliação. Aí os que davam pontos menores, né, valia 30 e dava 29, ele falava, mas por que você está dando 29? Não faça isso não, por que você acha que você merece? Não, você tem que se valorizar mais, enfim, acabava que todo mundo passava com ele com 100, mas o conteúdo que ele ensinava ficou impregnado. Ele realmente ensinava, realmente era professor, tinha amor por aquilo que ele dizia, tinha amor pela verdade, era sábio, né? Então fica aqui esse tributo, né? Essa missa, claro, né, vai ser rezada
na intenção de sua alma, para que Deus o acolha, a Santíssima Virgem Maria o acolha, que ele, ele que morreu nessa esperança, nós vimos essa primeira leitura belíssima, ele morreu nessa esperança daqueles que morrem em Cristo. E isso tudo, bom, fechando aqui, aplicando isso àquilo que nós estamos rezando hoje no Evangelho, é a mesma coisa, Olha, vejam só, o povo de Deus, ele é o povo de Israel aqui, ele é um povo que foi agraciado com os profetas, foi agraciado com os patriarcas. É uma gama enorme de homens justos que fizeram uma experiência com Deus e a fizeram extraordinária. Eles têm testemunho. Os seus pais contaram, como vai dizer, os seus avós contaram, os seus pais contaram. O que estão querendo dizer? Aquele povo que estava no Sinai, o povo que caminhou no deserto, eles viram aquelas manifestações gloriosas. E vendo aquelas manifestações gloriosas, contaram para os seus filhos, que contaram para os seus netos. Chegou ao ouvido desse povo na época de Cristo. Mas acontece que, como nós somos de cabeça dura, a gente vai arrefecendo. Como é que pode? Eu dou um exemplo agora contemporâneo. Como é que pode o mundo, pós-Fátima, ainda ser um mundo descrente? O mundo viu, gente, tem foto de jornal. O sol, aquela coisa extraordinária do sol, 70 mil pessoas ali viram. E ainda nós continuamos descrentes. Foi ontem que aconteceu isso. Tem ainda Padre Pio, que também é outro fenômeno. Como é que pode? Relatos e mais relatos de coisas que são inexplicáveis. Bilocável, como é que um homem pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? E acontecia. São fenômenos que aconteceram ontem, mas nós ainda continuamos descrentes. Porque o milagre ele vem para colaborar com alguma coisa, ele vem colaborar com a fé. Ele não vem para satisfazer os nossos caprichos, ele vem para colaborar com a nossa fé. O problema do povo de Nazaré, esse povo que tenta Jesus, é porque é um povo aqui que já fechou o seu coração. Então não tem jeito. Pode fazer o milagre que for aqui, eles não vão acreditar. Como não acreditaram, não o povo de Nazaré, mas os fariseus. Quando vão ver que Jesus expulsa o demônio, vai dizer, ele expulsa o demônio com a força de Beelzebu. Olha, o nível de perversidade que pode chegar ao coração do homem, a ponto de ver com os próprios olhos as maravilhas que Deus realiza e não crer. Por isso a gente precisa, pegando um gancho na leitura de ontem, na liturgia de ontem, porque a gente precisamos pedir de Deus a humildade. A humildade, a mansidão de coração, sermos menos irascíveis, menos reativos, sermos humildes, dóceis, aceitar a nossa pequenez e viver com uma certa singeleza, não sermos brutos, turrões, sobretudo no nosso relacionamento com Deus. Rebaixar, nos rebaixarmos sobre a sua poderosa mão, a mão de Deus que nos guia, a mão de Deus que entre nós realiza e faz maravilhas. No fundo, o que Jesus está querendo dizer para esse povo que é da sua cidade, é aquela mesma palavra que foi dirigida, que Abraão disse para o rico, o rico Epulão. Ele vai dizer, olha, vai lá, manda, então, que alguém daqui, deixa eu ir lá avisar os meus familiares para que eles se convertam. Aí vai dizer, não, seus familiares, teus profetas. Ou seja, já teve coisa que aconteceu ali, não é desculpa. Esse povo aqui que está na sinagoga de Nazaré, ele já tem os profetas, eles leem as Escrituras. Cristo está profetizado na Sagrada Escritura. Mas eles ainda não acreditam, eles ainda têm um coração fechado. Enfim, é lamentável que isso aconteça, é lamentável que nós podemos chegar a tal nível de perversão e não aproveitarmos, não vermos, não nos admirarmos pela graça que Deus realiza no meio de nós. Que isso não nos suceda. Que o Espírito Santo que estava sobre Cristo, que estava com Cristo, que vive com Cristo, que é Deus com Cristo, esse mesmo Espírito Santo quebre a pedra do nosso coração. Abra o nosso coração a essas realidades sobrenaturais e também infunda, nos ajude, infunda em nossos corações as virtudes, a fé, a caridade, a esperança, para nos unirmos a Ele, unirmos a esse mistério chamado Cristo, recebermos essa boa nova que é o Evangelho, para assim progredir, obtermos aquilo que nos foi anunciado na primeira leitura, que é a ressurreição para a vida verdadeira. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.